Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 1, último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 1, diz-nos assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens o nome de quem vives e estás morto. Eu quero só a primeira parte do versículo 1. Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Digam comigo, 7 Espíritos de Deus. Agora você vai passar para o capítulo de número 4 de Apocalipse. Livro do Apocalipse, capítulo de número 4. Nós vamos ler o versículo de número 5, que diz-nos assim: E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Eu vou ler de novo. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Digam comigo: 7 Espíritos de Deus. Agora eu quero que vocês vão para o capítulo 5 do Apocalipse, e nós iremos ler o versículo número 6, que diz assim: E olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, que, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Em cada versículo desse está mencionada a expressão 7 Espíritos de Deus. Eu quero nesta noite sua atenção dobrada, porque eu quero pregar aqui sobre os 7 Espíritos de Deus. Muitas pessoas leem essa expressão na Bíblia e não sabem exatamente a que se refere, porque nós só costumamos falar no Espírito de Deus e não nos Espíritos de Deus. A igreja só é orientada a acreditar num Espírito Santo e não em 7 Espíritos Santos. E eu vim aqui nesta noite para trazer uma palavra sobre isso. O que significa a expressão 7 Espíritos de Deus? Essa expressão 7 Espíritos de Deus significa um Espírito onipresente. Lembra que no Apocalipse aparecem 7 igrejas? Então, quando a Bíblia diz que haviam 7 Espíritos de Deus, ou 7 Espíritos Santos, significava dizer que o Espírito Santo
estava presente em pessoa em cada uma delas, em cada igreja. Então, se você chegasse na igreja de Filadélfia, o Espírito Santo estava lá, sem faltar nada, completo. Se você fosse na igreja de Laodiceia, o Espírito Santo estava lá, completo, sem faltar um pedaço. Se você fosse na igreja de Sardes, o Espírito Santo estava lá do mesmo jeito. Então essa expressão, os 7 Espíritos de Deus, representa a onipresença do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo não precisa se repartir para atender as igrejas. Ele não se reparte em 7 pedaços para estar nas 7 igrejas. As 7 igrejas, cada uma recebe o Espírito Santo em pessoa. Aleluia! Aí por essa visão, aí por isso que é escrito os 7 Espíritos de Deus, nesse sentido, nessa ótica, nesse pensamento, o Espírito Santo é onipresente. Onipresente significa ele está presente em toda parte sem se dividir. Aleluia! Quantos podem glorificar o nome eterno de Jesus? Porém, essa expressão, os 7 Espíritos Santos, ou esses 7 Espíritos de Deus, tem uma aplicação muito forte. Vocês sabiam que no Novo Testamento o Espírito Santo se manifesta de 7 maneiras também? E é isso que eu quero mostrar nessa noite. As 7 formas do Espírito Santo se revelar na Bíblia, no Novo Testamento. As 7 manifestações do Espírito Santo. As 7 revelações do Espírito Santo. Quem quer ouvir nessa noite isso, diga amém. E eu quero que você vá comigo primeiramente para o Evangelho de São Mateus. Procure o Evangelho de São Mateus. Louvado seja Deus, é tudo do Novo Testamento. Nós vamos para o capítulo 3. Evangelho de São Mateus, capítulo 3. Quem for encontrando, vai dando só um sinal com a mão de quem encontrou, tá certo? Para eu mostrar para vocês. Já tem gente que encontrou lá atrás. Olha aí quanta gente tem encontrado. Mateus, capítulo 3, versículo de número 16. Quem encontrou, acompanha. Quem não encontrou, escute, que eu vou ler agora. Quem está ouvindo, diga amém. Então, quem encontrou, olhe. Quem não encontrou, escute, porque a fé vem pelo ouvir. Aleluia. Diz assim, capítulo 3, verso 16, diz assim: e sendo Jesus batizado, logo saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. O Espírito Santo desceu como pomba. O Espírito Santo desceu como pomba. Então a primeira forma do Espírito Santo se manifestar no Novo Testamento é como uma pomba. A primeira manifestação do Espírito Santo na Bíblia, no Novo Testamento, é a pombinha. Jesus estava sendo batizado, e na hora que ele é batizado, João Batista diz que viu o Espírito Santo descer sobre Jesus e repousar sobre ele como uma pomba. A grande pergunta é: será se o Espírito Santo tem se manifestado na minha vida como uma pomba? Porque isso tem um significado profundo. O que significa a pomba? Lá na frente dos lábios de Jesus mesmo, vai sair dos lábios dele a seguinte palavra: sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Então, quando o Espírito Santo se manifesta na minha vida como uma pomba, eu vou ser um crente simples.
Aleluia. Glorificado seja Deus. Por que é que alguns crentes não são simples, mas são orgulhosos? É porque o Espírito Santo ainda não se manifestou na vida desse crente como uma pombinha. Não se manifestou, porque na hora que essa pessoa receber o Espírito Santo na forma de uma pomba, ele pode ter o dinheiro que tiver, pode ter o diploma que tiver, pode ter a casa que tiver, pode ter o emprego que tiver, ele vai ser simples, simples como uma pomba, não vai ser orgulhoso, vai ser que nem Jesus. Jesus era simples, Jesus era muito simples. As crianças vinham e sentavam no colo de Jesus. Os discípulos diziam: não deixe o mestre em paz. E Jesus disse assim: quem foi que disse que criança tira minha paz? Jesus era simples, aleluia. Então, se você tem nesta noite o desejo de receber, aleluia, a simplicidade do Espírito Santo, você chegou no lugar certo, louvado seja Deus. Lá na igreja central, comecei ontem a fazer uma campanha, a campanha das 7 manifestações do Espírito de Deus. Para cada quarta-feira vai ter uma manifestação. Aqui eu estou mostrando as 7 de maneira sucinta. Levante sua mão comigo e diga: Espírito Santo, se manifeste na minha vida como uma pomba. Eu quero ser simples. Agora olhe para alguém que está perto de você e diga: se o Espírito Santo repousar na tua vida como uma pomba, você vai ser simples, igual a Jesus. Só glorifique se você for do fogo. Quem for do Espírito Santo, quem for pentecostal, glorifica. Levante sua mão e glorifique aquele que vive e que reina para todo sempre. A segunda manifestação do Espírito Santo está no livro de João, Evangelho de João. Procure o capítulo 7, que você vai ver a segunda manifestação do Espírito Santo no Novo Testamento. Evangelho de São João, capítulo de número 7, versículo de número 38 e parte do 39. Na hora que você encontrar este capítulo 7, dá um sinal com a mão para eu saber que você encontrou isso. Muitos encontraram. Quem não encontrou, escute, que é a mesma coisa. Eu vou ler o que diz a palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 7, versículo 38 e um pouquinho do 39. Diz-nos assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto ele disse do Espírito Santo que havia de receber os que crescem nele. Aleluia. Vou ler de novo: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. E isso ele disse do Espírito Santo que havia de receber os que crescem nele. A segunda manifestação do Espírito Santo no Novo Testamento é a manifestação das águas vivas. Rios de águas vivas. Quem crê em mim, disse Jesus, do jeito que diz a Escritura, não é do seu jeito, não é do jeito que fulano tal falou, é do jeito que diz a Escritura. Se alguém crê em Deus, em Jesus, como diz a Bíblia, aí Jesus disse: dentro dessa pessoa o Espírito Santo se manifestará como um rio de águas vivas. Aleluia. Vocês sabem, aleluia, o que é um rio? O rio tem várias características. Uma característica principal do rio é o renovo, a renovação. Quando você estiver em frente a um rio, aquelas águas que passam, você não as verá mais nunca. Se você voltar daqui uma hora, a água que tem ali já não é mais aquelas águas já foram. Quem tem o Espírito Santo manifestado na sua vida como água, ou rio de água, ou fontes de água, a vida desse crente é uma novidade.
Não é uma mesmice. Alguém vai chegar para você e vai dizer daqui a 10 anos, você ainda é crente? Você vai até ignorar. Porque quem tem o rio de Deus dentro de si, não tem esse negócio de ainda ser crente. Ora, eu sou mais crente hoje do que eu era há 10 anos. Aleluia! Quem recebe o Espírito Santo como um rio, é renovado cada dia. Assim como as águas de um rio se renovam. Assim como as águas do rio hoje já não são as de ontem. A vida de um crente cheio do Espírito Santo, como água viva, é uma renovação. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, as águas velhas já se foram. Ou seja, o verdadeiro cristão, ele não vive de águas velhas. Aleluia. Quem recebe. Glória a Deus. Se você tem o Espírito Santo, esqueça as águas que se passaram. Aleluia. Não viva baseado nas águas de ontem. As águas de ontem já passaram. Se você tem o Espírito Santo na sua vida, já recebeu o Espírito como água viva, a água de hoje já não é mais a de ontem. Louvado seja Deus. As águas de ontem já se foram. Eu quero nesta noite desafiar a você: esqueça a água que se foi, já era. Tem água nova para você. Tem alguém querendo aplaudir? Pode aplaudir. Tem água nova. Tem coisa nova. Se você abrir mão das águas que se foram, se prepare que vão vir outras. Agora você quer ver não vir água de jeito nenhum para aquele canto? Deixa a água empoçada. Eita Jesus. Se você deixar a água empoçada, ela vai ficar ruim. Agora se você deixar a água passar, vai vir água nova. Vai vir água nova. Vai vir água nova. Se você está se lamentando por coisas antigas, coisas velhas, se prepara que vem coisa nova para você. Segunda manifestação do Espírito Santo, água viva. Terceira manifestação do Espírito Santo. Vamos para Atos, mais na frente. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, mais na frente um pouquinho. Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. Quem for encontrando vai dando sinal, tá? Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Capítulo 2. Eu vou ler. Quem abriu, acompanhe. Diz assim no versículo 2: E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Quantos glorificam a Deus? Eu vou ler de novo. E de repente, de que forma? De repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Digam comigo: vento. Mais uma vez. Aleluia. Aqui diz que no dia de Pentecostes, os cristãos estavam reunidos, buscando a Deus, igualmente nós estamos aqui. De repente o Espírito Santo entra na sala. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo entra numa sala como um vento. A terceira manifestação do Espírito Santo no Novo Testamento é a manifestação do vento. E o que é que mais se destaca num vento, irmão? Você já viu que a gente sente o vento, mas não pega no vento? Sente o vento, mas a gente não vê o vento. A gente só vê do vento mesmo o efeito. Mas rapaz, ele ligou mesmo na hora que eu estava falando do vento. Glória a Deus. Não é coincidência não pode ser. Mas eu tinha que dar essa ilustração. O vento vai, você vê o efeito, mas não vê o vento, mas não pega no vento. A Bíblia Sagrada diz assim: o vento sopra onde quer, ouve-se sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do
espírito. Você sabe onde é que o vento nasce? Não. Sabe onde ele vai parar? Não, não sabe. Mas você sabe que existe e sente. Quem tem o Espírito Santo como vento é assim, é cheio de mistério. Aleluia. A vida dele é um mistério do céu. Glória a Deus. As pessoas olham para ele e veem o resultado, mas as pessoas não sabem explicar como é que acontece tanta coisa maravilhosa na vida dele. Eita Deus! Se você tem o Espírito Santo como vento na tua vida, vai ter resultado. As pessoas vão ver o resultado, vão ver as obras, vão ver o efeito, só não vão saberem explicar. É o vento, é o mistério do céu. Aleluia. Estou sentindo aqui a presença de Deus aqui, viu? Se você tem o Espírito Santo como vento na sua vida, meu filho, se prepare. Vai ter mistério, mistério. As pessoas não vão saber explicar não. Como era que ele bebia e não bebe mais. Como é que ele jogava e não joga mais. Só vão ver o efeito. Mas não vão saber explicar porque o vento entrou na tua vida. Aleluia. Hoje, quinta-feira, está com 8 dias. Terminou minha live. Eu subi aqui para o René Lucena, onde estou construindo ali, pertinho da casa do irmão obreiro Regi. Depois da live sempre eu subo para ficar um pouquinho para dar comida ao cachorro, acender as luzes, ou apagar algumas. Eu vim com meu filho de moto e desci depois, dá para umas 11 horas da noite. Minha moto tinha saído da oficina naquele dia, tinha feito uma reforma nela, estava boa demais. Quando eu desci, que eu cheguei aqui na Capilé, tinha um beco escuro que eu gosto de passar por ele. Sempre que eu vou, eu gosto de passar por ele. Quando eu entrei no beco escuro, a moto se apagou. A Zaf pegou essa moto e passou uns 3 a 4 minutos tentando colocá-la para pegar. E a moto não pegava. E eu disse, meu Deus, essa moto saiu da oficina hoje. Eu disse, Azaf, sai daí, é porque você não tem força. Deixa eu fazer. Eu tentei, consegui fazer a moto pegar. Mas quando ele montou na garupa da moto, para a gente sair, a moto se apagou do mesmo jeito, no mesmo beco. Depois de várias tentativas, uns 5 minutos de tentativas ou mais, passou um senhor lá na outra banda da estrada, na outra estrada, e disse, ei, Bispo Amaro, não vá por aí não, que caiu um fio do poste, está à altura do seu pescoço. Mistério de Deus. Azaf olhou para mim e eu disse, tu está vendo como é que Deus cuida de nós, os mistérios de Deus como são, meu filho? Eu disse, agora tu vai ver uma coisa, quando eu virei a moto para o lado de cima, para ir para o outro beco, da primeira pedalada a moto pegou. Pode aplaudir a Jesus de Nazaré. Pode aplaudir, é mistério de Deus. É mistério de Deus na terra. Vamos para a quarta manifestação do Espírito de Deus. Está no capítulo 2 ainda de Atos, agora no capítulo 2, o versículo é o 3, agora que diz assim: e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Vou ler novamente. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. A quarta manifestação do Espírito Santo do Novo Testamento é a manifestação do fogo. Aleluia! Aleluia! A palavra de Deus nos diz aqui que os 120, não eram 120, era quase 120, cerca de 119, 118 pessoas sentadas no lugar, ouvindo a palavra e orando. De repente veio o Espírito Santo e diz que uma língua de fogo, algo parecido com uma língua de fogo, uma labareda de fogo, repousou sobre cada uma pessoa. Aleluia! Digam comigo, fogo. Mais uma vez, fogo.
A quarta manifestação do Espírito Santo no Novo Testamento é o fogo, meu filho. Mas qual é a principal característica do fogo? Existem várias, mas eu penso que a principal característica do fogo é a luz. Alguém pode dizer, não, é a temperatura. Não é, porque você se afastando do fogo, de longe, você deixa de sentir a temperatura, mas a luz você vê de longe, não é verdade? Se você chegar para perto do fogo, você vai sentir a temperatura alta. Se se afastar, a temperatura não lhe acompanha, mas de longe você vê o brilho. Aleluia, aleluia. Antigamente, quando a gente fazia culto aqui na serra, que não tem energia em canto nenhum, a gente andava com um candeeiro na mão, para iluminar o caminho. Louvado seja Deus. Irmão Tenor lembra desse tempo que a gente andava com aquelas velas para iluminar o caminho, para a gente pregar o evangelho aqui na serra. Então, uma característica, ou a principal característica do fogo é a luz. Aleluia. Jesus Cristo disse: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A quarta característica do Espírito Santo é o fogo. Quem tem o Espírito Santo na sua vida como uma labareda de fogo, irmão, não anda nas trevas não. Anda nas trevas não. Não anda nas trevas do pecado não, meu irmão. Quando você vê uma pessoa aceitar Jesus e gostar do mundo, é porque o Espírito Santo ainda não está brilhando na vida dele, não está guiando a vida dele, não está mostrando o caminho. Ele anda nas trevas. Nós não podemos andar nas trevas. Se o inimigo colocar no seu coração uma vontade de andar no pecado, então se enche do Espírito Santo, que você não vai querer nem andar perto do pecado. Mas para isso tem que receber o fogo do Espírito Santo na sua vida. Ah, meu filho, deixa eu te dizer, o Espírito Santo como fogo, ele mostra o caminho que está esburacado, espinhoso, cheio de pedras ou não. O Espírito Santo como fogo é revelador. Se você deixar o Espírito Santo agir como fogo manifestado na sua vida, você vai ver Deus lhe mostrar coisa. Aleluia. Não adianta alguém chegar e dizer, foi assim, 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 assim. Enquanto o Espírito não confirmar, você não acredita. Aleluia. Quem pode dizer amém? Amém. Segunda-feira passada, agora o diabo não gosta disso não, viu? Se você for uma pessoa cheia do fogo do Espírito Santo, para Deus estar revelando umas coisas a você, o diabo vai ficar triste, com raiva, e vai lhe perseguir, vai querer até lhe matar. Mas a Bíblia diz assim, que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida. Quando você vê um crente, Deus conta a revelação, e revelação verdadeira mesmo, é porque é o brilho do fogo na vida dele, é Deus esclarecendo as coisas para ele. Passamos a pandemia, poucas pessoas ainda usam máscara, por algum motivo, mas aquela pandemia passou. Só que nós estávamos em cima do monte e Deus mostrou a mim que aquela pandemia ia chegar no Brasil, e chegou. E Deus me mostrou em cima do monte que não ia ficar uma parte do Brasil. Poucas coisas eu via da bandeira do Brasil. Eu via a bandeira do Brasil cheia de insetos. E eu disse, olha, essa pandemia vai vir e vai infectar o Brasil inteiro. Veio. Mas quem estava no monte ainda hoje está vivo. Segunda-feira passada, agora fez 8 dias, amanhecia o dia, Deus me mostrava, entrando pelas fronteiras brasileiras, uma nuvem de demônios tão grande, que por onde ela passava, escurecia a terra de tantos demônios. Naquela hora que eu vi aquilo, eu me levantei e disse, Erlânia, vamos orar aqui, porque eu estou tendo uma visão, entrando no Brasil, pelas fronteiras do Brasil, uma nuvem de demônios tão grande, que infectava o Brasil todo. À medida que essa nuvem passa de demônios, eu vejo trevas na terra. Eu disse, eu vou gravar, colocar na internet, para o povo saber, convidar o povo para vir orar hoje na igreja, em favor disso. Eu gravei, coloquei na internet, alguns viram. Quando eu coloquei na internet, o diabo se levantou, ficou com tanta ira, eu não tinha pensado que ele tinha ficado com tanta raiva. Eu fui deixar a Erlânia na casa do pastor Adeilton, subi a pista para lá,
quando eu vim na minha moto, que passei a pista, cheguei em cima da pista, que fui descendo aquela rampinha, a corrente da moto caiu e travou o pneu e não ia mais para frente nem para trás. Se fosse 2 metros antes, eu tinha sido atropelado por carretas e carros. Jesus me deu vida. Jesus me deu vida. A moto passou o dia inteiro lá, só fui buscar à noite no ano do E20, não teve quem tirasse de lá. O diabo queria me matar. Se você for uma pessoa iluminada pelo Espírito Santo, se prepare para o diabo investir na sua vida. Mas Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, que pode glorificar aquele que vive e que reina para sempre. Quem quer o fogo de Deus na sua vida, quem quer o fogo de Deus na sua vida, possa dizer amém. A quinta manifestação do Espírito Santo na Bíblia, nós vamos para o livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios. Vamos para o capítulo 1, mais à frente, carta de Paulo aos Efésios. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. Capítulo de número 1. Quem encontrou, dá um sinal para eu saber que você encontrou. Então, vamos ler, diz assim: os outros ouvem o que diz a palavra. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 13, que diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Repitam comigo. Depois, vamos do começo, versículo 13. Em quem vós estáis? Repete. Depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, fostes selados. Diga, selados com o Espírito Santo da promessa. A quinta manifestação do Espírito Santo na Bíblia é o selo. Aleluia. Tem crente que tem o Espírito Santo, mas ainda não anda como se tivesse um selo. Ele ainda não tem. Ele pode até ter o selo, mas não anda como se tiver, como tendo essa unção do selo. E o que é um selo? Preste atenção. Quando sua carta chegava antigamente, tinha um selo. Aquele selo, ainda hoje quando você recebe, pode olhar, aquele selo comprova que a carta é autêntica. O selo é como se fosse uma logomarca. Quando você vai para uma prateleira comprar um refrigerante, você não escolhe pela cor, porque se você escolher, tirasse o rótulo, você não saberia que tipo de cola era. Não tem vários tipos de cola? Tem vários refrigerantes que são pretinhos, a gente não sabe de onde vem. Agora, quando você olha, você não vê tanto a cor, você vê o rótulo. Ali é o selo. O selo é a garantia da autenticidade. Ou seja, quem tem o Espírito Santo como selo na sua vida, ele não é superficial. Ele não é falso, aleluia. Ele não é fingido, aleluia. Ele é autêntico, aleluia. Ele é sincero, aleluia. É por isso que tem gente que não gosta de você, porque você é sincero. É sincero. Ele canta lá batalha. Managa xarabalabasúria. Quando você se converte a Cristo, quando você tem o Espírito Santo como selo na sua vida, não tem como você ser falso. Você é verdadeiro. Você é verdadeiro. Às vezes a pessoa não gosta da gente, porque a gente é verdadeiro. Aleluia. A verdade é para ser dita. Quantos levantam a mão e dão glória a Deus? Estou falando desta noite para alguém que está sofrendo porque falou a verdade. Tem verdade que é preciso dizer. Eu sei que tem verdade que a gente tem que guardar, mas tem verdade que é para dizer, senão desmantela. Tem que falar a verdade.
um selo. O selo, irmão, é uma prova de quem eu sou de fato. Não tem negócio de eu ser crente aqui e de noite não ser. Tanto faz eu estar aqui na igreja, como estar lá no hospital, como estar lá na praça, como estar dentro do ônibus, não importa, onde eu estiver, eu sou a mesma coisa, você é a mesma coisa, por causa do selo, do carimbo, da logomarca. Eita, crente sincero! Por isso que você tem que buscar essa unção do selo, para você ser autêntico, verdadeiro e não falso. Aleluia. Quantos podem dizer amém? Diga: eu quero ter a unção do selo. A quinta, a sexta manifestação do Espírito Santo no Novo Testamento está no versículo seguinte aí, ó. Você está no capítulo 1 de Efésios, nós não lemos o 13, está no 14. Olha o 14 que diz assim: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão do Filho de Deus, para o louvor de sua glória. Vou ler de novo. O qual, falando do Espírito Santo, é o penhor da vossa herança. Digam comigo: penhor. Penhor. Tu sabes o que era o penhor no tempo da Bíblia? Era a garantia do pagamento. Aleluia. Quando o crente tem o Espírito Santo como penhor na sua vida, significa dizer, irmão, que ele não anda com dúvida, ele anda garantido. Aleluia. Ele sente a segurança de Deus na sua vida. O penhor de Deus é a segurança de que Jesus já pagou por você. Você não deve mais nada do diabo não, rapaz. Louvado seja Deus. Jesus já pagou. Você bebia, jogava, fumava, fazia tudo que não prestava, Jesus já pagou, você está garantido. O penhor já foi lançado. Louvado seja Deus. Digam comigo: eu sou seguro. Então você não pode andar como uma pessoa insegura quanto à sua vida com Deus, a sua salvação. Jesus já pagou, e o Espírito Santo é a prova de que Jesus pagou. Aleluia. Quando o diabo olha para você e vê o Espírito Santo em você, o diabo diz: ah, esse aí já pagaram a despesa dele todinha. Eita, glória a Deus. Aleluia. É o comprovante de que Jesus pagou sua conta. O pecado era desse tamanho, Jesus chegou e ele disse: está pago. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aí o diabo olha para você e vê você com o Espírito Santo. O diabo diz: ué, essa pessoa era meu gato sapato, mas agora ele tem a garantia de que o Senhor Jesus já pagou sua despesa. Ele não me deve mais nada. Você não deve mais nada ao diabo. Já foi pago, já foi pago, já foi pago, já foi pago. Já esqueça, foi pago. A sétima e última manifestação do Espírito Santo está no livro de Hebreus. Vamos lá, Hebreus está antes do livro de Tiago. Hebreus capítulo de número 1, louvado seja Deus. Na hora que você for encontrando essa última referência, se coloque de pé, por gentileza, em nome do Senhor Jesus. Hebreus capítulo de número 1. Hebreus capítulo de número 1. Vai encontrando e ficando de pé. Quem não tem uma Bíblia vai ficando de pé também, por gentileza, que eu vou fazer essa última leitura sobre a última manifestação do Espírito Santo no Novo Testamento, a sétima manifestação. Aleluia. Essas 7 manifestações do Espírito Santo têm que estar na minha vida também. Aleluia. Eu preciso deixar que o Espírito Santo se manifeste em mim com a simplicidade da pomba. Aleluia. Uma pessoa nos ajudava em nossa casa. No primeiro dia que ela chegou para trabalhar, ela arrumou a casa, fez o almoço, e na hora que ela colocou o almoço para mim, minha família, ela ficou ao lado da mesa com as mãos para trás e olhando para cima. E eu perguntei: minha irmã, por favor, sente com a gente. Não, pelo amor de Deus, eu não posso fazer isso. Eu disse: mas por quê? Ela disse: não, nas casas que eu trabalho eu sou instruída a quando chegar
fazer a comida dos patrões, não comer nada que tiver na geladeira, não tomar café e comer em casa. Deu vontade de eu chorar. Como é que alguém pode humilhar uma pessoa que trabalha para ela desse jeito? Como é que uma pessoa... Eu disse, senta minha irmã, por favor, por gentileza, me conta essa história. Ela disse, na casa que eu trabalhava era assim. Eu não podia, se eu tivesse fome, eu não podia tomar um copo de café, leite, nem nada. E até o copo de eu tomar água tinha que ser um separado. E na hora que colocava a comida dos patrões, eu tinha que ficar afastado um pouquinho da mesa, ligada para caso o patrão precisasse de alguma coisa, eu correr e colocar imediatamente. Senão ia botada para fora. Aí eu mandei aquela mulher sentar. Disse, olha, minha casa tem 4 pessoas, minha filha não era casada ainda. A partir de hoje, você coloca 5 pratos. A não ser que você queira comer antes, ou você não esteja com fome e queira comer depois. Mas eu jamais vou tratar uma pessoa que está me ajudando como se fosse uma pessoa qualquer. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A mulher de Deus tem que ser simples. Você precisa do Espírito Santo como pomba para ser simples. Deus pode lhe dar o que for. Você precisa do Espírito Santo como água. Você precisa renovar a sua vida todos os dias. Não deixe nada que alguém disse, que alguém fez, atrapalhar a sua vida com Deus. Tem pessoas que o inimigo usa para ver se entristece você, ver se você se apaga, mas você não pode deixar. Você não pode deixar. Você precisa se renovar. Você precisa ter uma vida de mistério como um vento. Você precisa deixar o Espírito Santo se manifestar na sua vida como fogo, como selo. E por último, versículo 9 de Hebreus 1 diz assim: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria mais do que aos teus companheiros. Aqui está dizendo que a última manifestação do Espírito Santo é a manifestação do óleo, do azeite. Aquele diz assim: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria. Diz aqui que Jesus Cristo aborreceu a iniquidade e amou a justiça. Por causa disso, ele recebeu o Espírito Santo em forma de azeite. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tu sabes o que significa azeite na Bíblia? Azeite significa poder. Azeite significa poder. Agora, por que Jesus recebeu o Espírito em forma de óleo, em forma de azeite? Por causa que ele amou a justiça. Aleluia, Jesus. E aborreceu a iniquidade. Se você quiser o Espírito Santo em forma de azeite na sua vida, ame a justiça. Não seja injusto. Seja justo com seu pai. Seja justo com sua mãe. Seja justo com a sua esposa. Seja justo com seu esposo. Não seja injusto não. Seu esposo trabalha para ajudar a casa. Sua esposa trabalha para se matar, para ajudar a casa. Seu pai fez de tudo para criar você. Não seja injusto com seu pastor não. Não seja injusto com a sua pastora não. Seu pastor ora por você. Se você amar a justiça, você vai receber o azeite. Jesus amou a justiça, aborreceu a iniquidade. Por isso ele foi ungido com o azeite do Espírito Santo. Louvado seja Deus. E eu vim aqui nesta noite para orar pela sua vida, para que o Espírito Santo se manifeste na sua vida desta maneira. Quem entendeu nesta noite, solta a sua Bíblia aí na sua cadeira e comece a glorificar de maneira alta. Comece a glorificar do seu jeito, do seu jeito, do seu jeito. Como é que Deus está mandando você glorificar? Glorifique com as palmas, com a voz. Que eu vou orar agora e pedir que o Espírito Santo se manifeste na sua vida. Louvado seja o nome do
Senhor Jesus, aleluia. Seja justo, seja justo, ame a justiça, abrace a justiça e aborreça a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é injustiça. Você tem que amar a justiça e aborrecer a injustiça. É injusto, meu filho, eu ter a minha casa cheia de comida e alguém passando fome aqui ao meu lado, eu sabendo. Se eu não souber, é outra coisa. É injusto. Agora você quer que o Espírito Santo lhe unja com azeite, com poder? Quer ver poder na sua vida? Ame a justiça. Eu vou orar por vocês depois dessa outra experiência rapidinho que eu vou lhe contar. Quando estou de pé, eu saí de Brejo Santo, viajei com a Arilânia e Áquisa há 1 mês e pouco. Eu passei de Jati, que subi aquela serrinha, tinha um buraco no meio da pista. E um senhor, meio-dia, um senhor de uns 65 anos, com uma enxada na mão e uma pá, cavando a rebanceira e aterrando esse buraco. E todo mundo que passava ele dizia: me deu uma bolinha, me deu uma moedinha, pelo amor de Deus. Meus filhos foram criados assim. Não deixe ninguém bater em nossa porta pedindo para sair do jeito que chegou. Dê, pode dar. E diante do cara assim, já teve dia de eu chegar em minha casa, depois de fazer a feira, depois de alguns dias, eu chegar e a Melania dizer: se acabou, não tem mais nada aqui. Eu disse: não, mas eu fiz uma feira para 2 meses. E Áquisa e Azaf, o que foi? Não, o senhor disse que é para dar tudo. Eles foram educados assim. Naquela hora que a gente subiu aquela pista, aquele senhor me deu esbolinha, todo mundo passando. Nós paramos, peguei um valor, passei. Quando eu passei, eu disse a Azaf, andando no carro: abra a Bíblia no que diz a palavra de Deus, no Salmo 41, verso 1. Ele abriu, dentro do carro, diz assim, Salmo 41, verso 1. O Senhor, bem-aventurado, diz o Senhor, aquele que acode o necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. Repitam comigo esse versículo, vamos lá. Bem-aventurado quem acode o necessitado. O Senhor o livrará no dia mau. Eu disse: Azaf, qual é a ordem de Deus aí? Ele disse: ajudar o necessitado, né? Eu disse: qual é a promessa? Ele disse: a promessa é Deus livrar a gente do dia mau. Nós andamos no carro. Quando nós entramos em Pena Forte, naquela curva para entrar em Pena Forte, nós vimos um pipoco e uma chiadeira no carro. E nós procuramos o que era e não via nada, mas aquela chiadeira, aquele pipoco do carro, que nós resolvemos parar o carro. Quando nós paramos o carro, que rodamos ali, o pneu tinha estourado, não prestava mais para nada, os buracos grandes. Quando eu olhei de frente, oficina mecânica, conserta-se pneu. Pode glorificar a Deus, meu irmão. Poder! Por que aquele carro estourou aquele pneu de trás e não foi o da frente? Porque o da frente não tinha jeito na velocidade que eu ia. E por que foi de frente uma oficina onde já consertava o pneu ali mesmo? Aquele não prestou mais, mas eu tenho step. Por que foi ali? Porque Deus sabe que eu não sei trocar pneu de carro. Quem pode aplaudir a Jesus de Nazaré? Pergunta a pessoa que está perto de você: você quer receber as manifestações do Espírito de Deus? Procura ele, procura ela, procura. Quer receber? Quer receber? Quer receber? Se ele quiser, ele vai levantar a mão e vai glorificar o nome eterno de Jesus de Nazaré. Nós vamos agora orar a Deus. Eu vou orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro pela tua igreja que está aqui, que vai sair com essa instrução no coração, que vai sair com essa palavra no coração. Meu Deus, abençoa teu povo. Meu Deus, abençoa tua igreja. Meu Deus, abençoa
ser o pastor dessa igreja. Meu Deus, abençoa a vida das irmãs dessa igreja, o grupo de varões que cantam aqui. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Meu Deus, obrigado por essa igreja, obrigado pelo presbítero Márcio que dirigiu esse santo culto nesta noite, obrigado pelas irmãs e os irmãos que participaram aqui do altar. Oh meu Deus querido, eu entrego em tuas mãos a vida de cada um, meu Pai, que essa palavra permaneça no coração de cada pessoa. Abençoa a liderança que está aqui em cima do altar conosco, o irmão João Vilanta, Senhor, que é uma pessoa que a gente aprendeu a amar e a respeitar. Meu Deus querido, abençoa aqui essa serrinha nossa, aqueles que o Senhor tem plano na vida deles, meu Pai. Eu te peço nesta hora, salve esta pessoa, salve essa vida, traga essa pessoa de volta para a tua casa. Oh meu Deus e meu Pai, a obra é tua. Eu quero pedir agora que o teu Espírito se manifeste, que os 7 Espíritos de Deus se manifestem no meio da igreja, as 7 manifestações do teu Espírito sejam uma realidade em nossa vida. Eu profetizo agora, venha agora trazendo tua unção, as 7 unções do teu Espírito, vai trazendo agora, Senhor, vai trazendo agora, vai trazendo a unção da pomba, 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 a unção da água, a unção da água, a unção do selo, a unção do penhor, a unção do vento, a unção do fogo, a unção do óleo. Vem trazendo, vem trazendo, vem trazendo. Eita glória a Deus!